Graças ao Senhor por esse momento em que somos lembrados da pessoa dele e queremos continuar no mesmo espírito. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós não nos interessa ver outra coisa a não ser a pessoa do Senhor, né? O coração do Senhor. Antes de começarmos, fazer apenas um esclarecimento de que eu venho seguindo a sequência que aparece no livro que temos considerado juntos, né? Que em português chama O Grandioso Médico, de modo que eu não escolho os temas nem a sequência deles. Então nós, da última vez que eu falamos daquele caso dos endemoniados, né? Da terra dos Gadarenos, e hoje, que era o capítulo 20, hoje é o capítulo 21 do livro. E trata de uma história que é narrada na sequência do evento dos endemoniados em Gadara, né? Na sequência, nos evangelhos de Marcos e de Lucas, né? Mateus organiza o material dele de forma um pouco diferente. Então, antes de abrirmos o texto, vamos apenas lembrar da parte geográfica. Se os irmãos pensarem no Mar da Galileia como sendo, né, a minha mão um relógio, então, nessa posição aqui, né, de 11 horas, estou vendo que vocês estão vendo espelhado, né? Então, na posição de 11 horas, fica Cafarnaum. E foi dali que o Senhor saiu, entrou no barquinho e disse aos seus discípulos, os irmãos lembram, assim, passemos para o outro lado. E ele passou para outra margem, né? E aí não existe uma certeza absoluta de para onde que eles foram. Uma possibilidade, segundo a tradição, é a cidade de Gergesa. Ela fica na posição 3 horas. Né? Mas é também possível que o Senhor tenha ido mais para o sul, que é o que é chamado da terra dos Gadarenos, ou Gadara. Gadara era uma cidade que ficava um pouquinho mais ao sul ainda, e aquela região toda era a terra dos Gadarenos. Fica mais ou menos por volta de 4, 5 horas, olhando para o relógio. Né? Muito bem. Teve aquele caso todo lá da expulsão da legião, daquele endemoniado. E os irmãos lembram que ao final da história, né, aquelas pessoas da cidade foram até o Senhor e pediram que ele se retirasse do meio deles. Então nós vamos pegar a história nesse ponto. O Senhor, diz o texto, que o Senhor entrou no barco e voltou para a outra margem, dando a entender que o Senhor teria voltado para Cafarnaum. Portanto, o que nós leremos hoje, a história que leremos hoje, se dá em Cafarnaum, né? Então, essa história ela é contada de forma muito rápida em Mateus, e com mais detalhes em Marcos e Lucas. Nós vamos utilizar o texto de Marcos para começarmos. Então, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, leremos a partir do versículo 21 até o final do capítulo. Enquanto lemos, os irmãos vão observar o seguinte: é uma história com 2 eventos, é uma história com 2 personagens, né? E a personagem que fica no meio da história é uma mulher. Ela é o assunto do próximo capítulo do livro de irmão Campbell Morgan. Capítulo 22 trata especificamente dela. Então, ainda que nós tenhamos que mencionar alguma coisa a respeito desse evento, porque faz parte da história como um todo, nós não entraremos em detalhes no que diz respeito ao trato do Senhor com a mulher. O nosso foco nessa noite é o trato do Senhor com Jairo. Então vamos lá, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco, então os irmãos lembram do contexto, ele haviam lhe pedido que ele se fosse, não ficasse na cidade,
Ele estava mais ao sul, provavelmente, do Mar da Galileia. Ele voltou no barco para o outro lado, basicamente de onde ele tinha vindo, né? Então, possivelmente, Cafarnaum. Afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Me parece que é Lucas que diz que aqueles que ele havia deixado o aguardavam ansiosamente. Estão dando realmente a entender que o Senhor voltou ao ponto em que ele havia saído lá no norte do Mar da Galileia. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e, sentindo no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, como de costume, nós começaremos com algumas considerações a respeito da pessoa de Jairo. Temos aqui também a pessoa de uma mulher, e a semelhança daquele caso que estudamos em Lucas 7, que havia também Simão e uma mulher com características tão diferentes, inclusive do ponto de vista social, temos praticamente o mesmo, um cenário muito parecido aqui. Por um lado, Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e isso significava que era um homem que tinha responsabilidade, tinha poder, era um homem honrado, as pessoas o reconheciam, o honravam. E por outro lado, essa mulher que o texto nos diz que há 12 anos sofria de fluxo de sangue. E em função dos costumes da época, da lei levítica e tantas outras questões, essa mulher certamente
vivia uma vida à margem da sociedade, certamente à margem da sinagoga, né? Possivelmente ela não pudesse sequer entrar e nem participar das reuniões, né? Então temos esse grande contraste aqui entre esses dois. Contudo, há uma coisa em comum. Ambos tinham necessidades, ainda que necessidades muito diferentes, mas ambos tinham necessidades e ambos foram ao Senhor para suprir essa necessidade e o fizeram em fé. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais desse aspecto da fé. Mas ainda com respeito a Jairo, algo muito curioso que eu gostaria de mencionar com os irmãos se os irmãos abrirem em Lucas capítulo 7, nós já estudamos esse texto. Quando da cura do servo do centurião, os irmãos lembram por alto o evento. Deixa eu chamar a atenção para o seguinte. Capítulo 7 de Lucas, versículo 3 em diante. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, aqui está falando do centurião, tá? Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Agora preste atenção, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Irmãos, esse grupo de pessoas e essa sinagoga ficavam também em Cafarnaum. E essa comitiva que foi até o Senhor a pedido do centurião foi de anciãos, pessoas de peso, né, no contexto da sinagoga. Então, há um certo consenso entre alguns estudiosos que dizem que Jairo muito provavelmente fazia parte desse grupo, que no capítulo 7 foi até o Senhor em nome do centurião. Significa que Jairo certamente conhecia o Senhor, já tinha visto, tinha ouvido, tinha alguma experiência de ver e ouvir dos milagres do Senhor, e isso, com quase toda certeza, serviu de incentivo para que, quando a sua filhinha estava a portas da morte, ele tenha ido até o Senhor, né? E ele pediu que a filhinha fosse curada. Interessante que quando ele faz a menção ao Senhor, os evangelistas usam expressões diferentes. Mateus diz: a minha filhinha acaba de morrer. Né? Em Lucas e em Marcos, ele diz alguma coisa do tipo: a minha filhinha está às portas da morte. Os estudiosos do grego dizem que tanto num caso quanto no outro, o significado, o peso, a força da expressão significa: olha, do ponto de vista humano, não há nada mais que se possa fazer. Né? Ela estava literalmente entre a vida e a morte. Ela estava praticamente morrendo. Né? E foi nessa posição, nesse momento, que Jairo foi buscar a ajuda do Senhor. A gente imagina que, como pai, com a posição que ele tinha, e a condição e o conhecimento, ele deve ter procurado ajuda humana. Tudo que era humanamente possível, ele deve ter feito. Né? Aquela mulher diz que gastou 12 anos com toda a sua vivenda com médicos. Né? Eles buscavam médicos, havia médicos. Lucas era médico. Né? Certamente Jairo consultou médicos e fez tudo o que podia ser feito. O fato é que quando ele viu que era caminho sem retorno, ele foi ao Senhor com esse pedido urgente. E o Senhor se compadeceu. O Senhor se compadeceu e o texto em Marcos diz que o Senhor o seguiu. Aquele que chamava as pessoas para seguir após ele, agora ele estava seguindo esse pai em desespero, dada a urgência. Não havia um minuto sequer a perder. Né? A filhinha de Jairo estava verdadeiramente muito mal. Né? Muito bem.
Eu vou ler um parágrafo com respeito à fé, tanto de Jairo quanto da mulher. É um único parágrafo que trata dos dois casos. E esse parágrafo, ele foi escrito pelo Alfred Edersheim. Ele diz assim: tanto Jairo como a mulher tinham fé. Mas a fraqueza em um caso, agora referindo-se à mulher, surgiu pelo excesso e perigava tornar-se superstição, enquanto a fraqueza do outro, no caso Jairo, era a deficiência que perigava terminar em desespero. Em cada caso era necessário chamar a fé, se manifestar, a ser tratada e assim ser purificada. Para ambos, o que procuravam obter era humanamente impossível, e os meios empregados pareciam destituídos de poder. Contudo, em cada caso, os resultados interiores e exteriores foram obtidos por meio do poder de Cristo e pela disciplina específica a qual a fé foi sujeita, conforme o arranjo infinitamente sábio do Senhor. Então, tanto um quanto o outro, tanto a mulher, e falaremos mais da mulher da próxima vez que considerarmos esse texto, e a fé de Jairo tinham suas deficiências. As deficiências eram diferentes. Mas, tanto num caso quanto o outro, era necessário chamar a que essa fé se manifestasse, fosse fortalecida, fosse provada. E é isso que queremos ver, como que o Senhor tratou com Jairo, no sentido de fortalecer a sua fé. Vimos outros dois casos muito parecidos, e talvez não é coincidência de que os outros dois casos também tenham se dado em Cafarnaum. O primeiro caso foi lá em João capítulo 4, os irmãos lembram, a cura do filho do oficial do rei. Esse rei Herodes Antipas. E naquela ocasião, também o pai chegou ao Senhor todo desesperado, pedindo que o Senhor fosse curar o seu filho. E vocês lembram que naquela ocasião o Senhor disse: olha, eu não vou, você vai. Teu filho vive. E ele creu. Né? Então o Senhor não foi com ele, tratou com ele de uma forma muito específica, porque ele conhecia a situação daquele homem. O segundo caso é aquele caso que nós acabamos de mencionar em Lucas capítulo 7. Era o caso do centurião. O centurião era uma posição no exército do mesmo rei, também, então, Herodes Antipas, e ele comandava um certo número de soldados, possivelmente 100 soldados estavam debaixo da sua autoridade. E no caso desse centurião, quem estava enfermo era o seu servo, a quem muito estimava. E como os dois viviam em Cafarnaum, e os dois trabalhavam para o mesmo rei, com quase toda certeza o centurião conhecia a história do seu colega. E talvez motivado por isso foi ao Senhor. E no caso do centurião, a fé dele foi tamanha. E os irmãos lembram que o Senhor elogiou a fé dele. Que ele mesmo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Minha casa não é adequada para o Senhor, porque ele não era judeu. Né? Então a casa dele como gentio, casa de um gentio, né, o judeu típico não entraria. E ele disse, não é necessário que venhas até minha casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. Foi nesse momento em que o Senhor disse, olha, em verdade vos digo que nem em Israel encontrei fé como esta. Esse centurião, como ele não se sentiu digno de ir até o Senhor de primeira mão, ele começou enviando um grupo de anciãos da sinagoga. E é nesse grupo que provavelmente Jairo estivesse. Ora, se Jairo estava ali, então mais uma vez percebemos que é uma situação de que Jairo conhecia. Né? E no caso de Jairo, o Senhor passou a segui-lo imediatamente. E o Senhor chegou até a casa dele. Então, precisamos ver como o Senhor, de forma muito cuidadosa,
trata de situações que para nós são tão parecidas. A gente ia fazer uma regra e aplicar a mesma regra para todos os casos. Mas não é assim com o Senhor, porque o Senhor conhece a situação de cada um, a realidade de cada um, a fé de cada um, e sabe o que cada um precisa. E o Senhor, então, lidou com cada um de uma forma um pouco diferente. E no caso de Jairo, o Senhor imediatamente foi atrás de Jairo, né? Esse homem em desespero, sua filhinha quase morrendo, na beira da morte, né? E tudo parecia ir muito bem, até que o Senhor teve esse encontro. O encontro com essa mulher, se voltarmos para Marcos, né, o assunto não é esse encontro, mas o ponto que nos interessa aqui talvez sejam dois. O primeiro é o seguinte: esse encontro deve ter demorado algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo, né? Pode ter sido meia hora, pode ter sido 15 minutos, podem ter sido 2 horas, né? Observe que quando Marcos relata o texto, diz que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo. Como é que Marcos ficou sabendo dessas coisas todas? Idem para o relato de Lucas. Essa aqui é uma história da pessoal particular, privada da mulher. Como ele ficou sabendo disso? Muito provavelmente, irmãos, quando o Senhor olhou e perguntou: quem me tocou? O texto diz que a mulher, percebendo que não poderia mais se esconder, ela se apresentou. E eu acredito que ela gastou esse tempo contando a sua história para o Senhor, e os seus discípulos estavam juntos, ouviram a história. E, por conhecerem a história, dita dos lábios da própria mulher, os evangelistas foram capazes de registrar. E Marcos é o evangelho de Pedro, não é? Então, ele deve ter recebido essa informação de Pedro. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que essa interação com a mulher não foram 2 minutos, não foram 5 minutos, né? O Senhor parou. Ele parou para perguntar: quem foi que me tocou? Ele parou para ouvir a mulher. E nesse meio de tempo, procure imaginar a situação, a ansiedade de Jairo. Jairo pensando na sua filhinha, que estava à beira da morte, parecia que ia tudo bem com o Senhor imediatamente passou a segui-lo, mas agora o Senhor parou para ouvir a história de uma mulher, né? Dizer, por mais dramática que fosse a história, a realidade da mulher, 12 anos sofrendo daquele jeito, eu não sei quanto que Jairo estava preocupado com ela. O fato é que demorou tanto que foi o suficiente para aquela menina morrer. Porque enquanto o Senhor falava, enquanto o Senhor interagia com a mulher, o texto diz que vieram da casa de Jairo, da casa do chefe da sinagoga, e lhe avisaram: olha, a tua filha morreu. Por que incomodas ainda o mestre? Ah, irmãos, o que será que se passou na mente e no coração de Jairo naquele momento, né? É como se ele tivesse pensado assim: Senhor, estava indo tudo tão bem, mas o Senhor se demorou. O Senhor vai chegar tarde agora, né? Mas é tão bonito ver que esse texto é como se o Senhor mal tivesse esperado a fala desses que vieram da casa de Jairo e imediatamente disse: não temas, crê somente. O Senhor não prestou atenção a essa palavra e incentivou Jairo a fazer o mesmo.
não temas, crê somente. E o texto de Lucas vai além. O texto de Lucas tem uma frasezinha a mais, não temas, crê somente e a tua filha será salva. Então, em Lucas, o Senhor deu uma palavra específica para Jairo. Aqui em Marcos encontramos uma palavra que, irmãos, ela é geral e ela se aplica a todos nós. Em momentos, talvez, de desespero, né, como esse, em que parece que, bom, agora já não tem mais jeito. Ia tudo muito bem, mas houve demora. Agora não tem mais jeito, a filha morreu. É nesse momento que o Senhor disse: crê somente, não temas, crê somente. Irmãos, os irmãos vão lembrar do caso de Lázaro. Aliás, já vou fazendo uma pergunta que vou responder daqui a pouquinho. Quantas pessoas o Senhor ressuscitou durante o seu ministério? Você se lembra? Mas enfim, no contexto de Lázaro, lá diz explicitamente que o Senhor se demorou 2 dias. Lázaro já havia morrido e o Senhor ainda esperou mais 2 dias. O Senhor chegou lá, ele era morto de 4 dias. Né? Então, vemos que o Senhor tem seu próprio cronograma, o Senhor tem seu relógio. Né? No nosso relógio, o Senhor se atrasa, o Senhor se demora. Né? O Senhor deixa passar a hora. Mas não é assim no relógio de Deus. Né? No relógio do Senhor, ele está sempre na hora. Mas então, no caso de Lázaro, o Senhor explicitamente se demorou. Aqui o Senhor se demorou, mas ele não fez porque tenha querido. Ele simplesmente parou para ouvir a história da mulher. Mas em nenhum momento ele esqueceu de Jairo. E aqui temos 2 aspectos importantes. Então, o primeiro aspecto é que ele precisava fazer com que Jairo, né, que a fé de Jairo, que tinha fé, subisse um nível. A prova de Jairo, a prova da fé de Jairo agora, era certamente muito mais difícil, se é que a gente pode colocar dessa maneira, do que quando Jairo foi ao Senhor da primeira vez. Quando Jairo foi ao Senhor da primeira vez, ele foi movido por fé. Ele sabia, ele cria que o Senhor podia curar sua filha. Curar uma filha que ainda estava viva. Mas agora, ela estava morta. E o Senhor lhe dá essa palavra: não temas, crê somente, e ela será salva. Agora a fé de Jairo estava sendo provada num nível superior, mais difícil ainda. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou ler uns parágrafos do irmão Campo Morgan, mas antes eu quero dizer o segundo item que eu havia prometido para os irmãos, que eu acho que temos que trazer da história dessa mulher. Né? Quando o Senhor perguntou a quem me tocou, não era porque ele não soubesse. Quando estudarmos isso, usaremos o texto de Mateus e veremos que há indícios, o Senhor sabia quem o tinha tocado, mas ele queria que houvesse uma manifestação pública. Isso, por conta da mulher, tinha uma necessidade, nós vamos tratar disso no futuro, mas havia uma necessidade também para Jairo. Era importante que Jairo soubesse que aquele atraso, vamos colocar assim, do Senhor, havia alcançado, havia logrado um alto propósito. A mulher havia sido curada. E é quase como que um bônus para Jairo, dizendo: olha, Jairo, eu tenho poder. Eu posso curar uma mulher que por 12 anos sofria de fluxo de sangue. Ela só tocou nas minhas vestes. Eu também posso solucionar o problema da sua filhinha, que também tem 12 anos. Né? Então, o Senhor cuidadosamente pediu essa manifestação para que Jairo tivesse alguma coisa de concreto, para ele se agarrar, né? E atender a essa palavra, esse desafio do Senhor, de não de não temer, crer somente, porque a sua filhinha seria salva. Deixa eu ler esse parágrafo, são 2 parágrafos do irmão Campo Morgan,
desse livro, o Grandioso Médico. Com respeito a isso, ele diz assim: aqui novamente precisamos de uma imaginação santificada para entender o que essa mensagem significou para Jairo. A mensagem que havia vindo de que a sua filhinha estava morta e de que o Senhor havia lhe dito: não temas, crê somente. Ele deixara a filha quase morta, a ponto de morrendo. Ele fora a Jesus e recebera sua resposta imediata, pois ele seguira com o pai assim que ouviu a história. Mas ele parou no caminho, ao que parece por um tempo muito longo, e por isso sua chegada ocorreu tarde demais. Com essa afirmação sobre a sua filha, o último vislumbre de esperança desvaneceu. A mensagem era tal que sacudiria os fundamentos do seu ser. A sua fé foi sacudida, seu amor ferido, sua esperança destruída. Inevitavelmente, tudo isso deve ter sido, ao menos por um momento, a experiência de Jairo. Então, imediatamente ouviu-se a voz de Jesus: não temas, crê somente, e ela será salva. Esse é o texto de Lucas. De certa forma, nenhum comentário é necessário sobre isso. Era tão simples, tão claro. Era a palavra de Jesus ao homem no momento do seu desespero extremo. Ele não disse isso a Jairo no início, quando o pedido foi feito. Não lhe disse isso ao começar a jornada com ele. Ele não lhe disse isso para encorajá-lo enquanto esperava que o caso da mulher fosse tratado. Ele disse isso somente quando as notícias que destruíram toda a esperança chegaram. Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. A história prossegue. Então vimos Jairo, vimos o Senhor, o trato, o cuidado do Senhor com Jairo. E agora, mais caminhando para a conclusão. Essa história termina de uma forma muito bonita. O texto diz que o Senhor entrou na casa. Estavam aqueles que choravam, os que pranteavam muito. Curiosamente, esses que choravam e pranteavam muito, riram-se do Senhor. Quão rapidamente o pranto deles se tornou num riso jocoso. Mas por que riram-se do Senhor? Porque quando o Senhor chegou, o Senhor disse: por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles riram porque sabiam que a criança estava morta. Será que o Senhor se enganou? Claro que não. Mas quando o Senhor declarou que ela dormia, que não estava morta, o Senhor declarou a realidade do ponto de vista de Deus, que é um pouco diferente do que nós percebemos, do que nós vemos. Aquela criança havia se desconectado deste mundo, das pessoas deste mundo, e nós chamamos isso de morte. Mas a palavra de Deus nos ensina que o espírito volta a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo e volta a Deus que o deu. Não fica por aqui, não fica interagindo com as pessoas, né? E para Deus, essa pessoa dorme. Ela não está morta. E se dorme, o Senhor pode chamá-la, pode acordá-la quando Ele bem quiser. Então ele disse: olha, por que chorais? Ela dorme, ela não está morta. Deixa eu ler uma frase com respeito a isso. Uma frase curtinha, mas muito bonita. Ela é do Joseph Parker. Ele diz assim: costumamos colocar um ponto final onde o próprio Deus coloca uma vírgula. Dizemos morto, quando Deus diz dorme. Joseph Parker. Okay. Muito bem.
Deixa eu colocar duas coisinhas aqui antes de passar para um testemunho muito bonito do irmão. Quando eu leio esse texto, tem outro texto que vem à memória. E como esse texto que me vem à memória, nós já conversamos, né, já estudamos com os irmãos, eu vou mencionar, espero que alguns de vocês se lembrem. Né? Os irmãos lembram daquele caso do paralítico, da cura do paralítico. O paralítico que foi descido pelos amigos no leito, depois de abrirem, né, um buraco no eirado. Esse texto está descrito em Marcos, no capítulo 2, assim que começa o capítulo 2 de Marcos, com esse caso. E o texto diz que o Senhor viu-lhes a fé, né, depois de perceber todo o esforço, né, e vendo-lhes a fé, o Senhor disse àquele paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. E o texto diz que aqueles escribas e os fariseus que estavam ali lotando a casa, começaram a razoar no seu coração, mais ou menos talvez como esse pessoal aqui começou a rir do Senhor, e perguntando assim: olha, quem é esse cara? Só Deus pode perdoar pecados. E aí o Senhor deu aquela palavra maravilhosa e disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: toma teu leito e vai para tua casa. E eu não posso deixar de fazer a conexão com esse texto. O Senhor disse: a menina não está morta, ela dorme. E o pessoal riu. É como se o Senhor dissesse: ora, para que saibais que essa menina, aos olhos de Deus e aos meus olhos, não está morta, mas dorme, a tomou pela mão e lhe disse: Talitá cumi. Menina, levanta-te. Essa expressão Talitá cumi é uma expressão em aramaico, aparece apenas em Marcos, né? E parece que era a linguagem do dia a dia da casa íntima, né? Do coração da família. E Marcos utilizou isso para descrever. Campbell Morgan disse que o Talitá também poderia ser traduzido como ovelhinha. Era um termo de extrema ternura, né? Filhinha, ovelhinha, menininha, apesar de que tinha 12 anos. Levanta-te, né? E ela se levantou. Muito bem, os irmãos lembraram de quantas pessoas o Senhor ressuscitou durante seu ministério? Contei duas, né? Essa daqui e Lázaro. E tem mais uma, que é o filho da viúva de Naim, né? Então, apenas 3. E há um parágrafo que eu quero ler para os irmãos, do irmão Campbell Morgan, que ele se pergunta: ora, por que o Senhor parece ter sido tão digamos, comedido, tão parcimonioso ao exercer esse milagre de ressurreição? Ele curou tantos, deu vista a cegos, ele levantou paralíticos, expulsou demônios, mas no que diz respeito à ressurreição, só temos 3 casos, né? Lázaro, que era o único irmão. O filho da viúva de Naim era o único filho e aqui era a única filha, né? Veja bem o que diz o irmão. A pergunta pode surgir quanto ao porquê ele parece tão reservado no exercício desse poder supremo. Talvez não devêssemos tentar responder, mas não posso deixar de pensar nesses eventos sem acreditar que ele viu a vida em um âmbito mais pleno e sabia onde estavam esses que os homens chamavam de mortos. Ele sabia que, chamando-os de volta à vida terrena, chamava-os para um lugar de tristeza. Daí a sua reserva. Contudo, temos as 3 ilustrações, e elas mostram a brandura e a compreensão do seu coração em direção àqueles em tal tristeza. E antes de ouvirmos um testemunho muito, muito tocante do irmão Campbell Morgan, deixa eu fazer um pequeno parênteses, levar os irmãos
para a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse texto como um todo, per si, já é um texto que demandaria muita consideração. Quem sabe algum dos irmãos se sente encorajado de tratar dele num sábado futuro, em breve. Mas eu só vou mencionar 3 versículos. A partir do versículo 13, Paulo, consolando, confortando os tessalonicenses, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui vemos que sistematicamente e consistentemente o Novo Testamento faz menção aos que dormem em Cristo, aos que morrem no Senhor, como dormir em Cristo, né? E Paulo aqui trata dessas pessoas, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui precisamos entender essa frase. Aqui não diz que nós não devemos ou não possamos nos entristecer, mas diz que nós não devemos experimentar o mesmo tipo de tristeza daqueles que não têm esperança. Irmãos, porque nós temos esperança. E qual é a nossa esperança? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Cremos? Cremos, irmãos? Temos que crer. Claro que cremos. Não temas, crê somente. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O Senhor haverá de ressuscitar a todos. João capítulo 5 diz que vem um dia em que a voz do Filho do Homem será ouvida e todos os que estão nos túmulos ressurgirão. Uns para o juízo, outros para a vida. Esse é outro assunto. Mas o fato é que porque o Senhor ressuscitou, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele trará de volta os que dormem. E o versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, nós podemos sim entristecer pela separação daqueles que dormem no Senhor. Mas não devemos nos entristecer como os que não têm esperança, porque nós temos uma esperança. Amém. Irmão, vamos ao testemunho do irmão Campbell. Eu lerei 2 parágrafos. Um deles vem desse livro, né, do livro O Grandioso Médico. E o outro parágrafo vem de um outro livro dele, que é o comentário que ele tem sobre o Evangelho de Marcos. Então, o primeiro parágrafo, falando, obviamente, da ressurreição da filha de Lázaro. Não consigo falar nesse assunto sem revelar traços pessoais guardados na memória. Há cerca de 40 anos, a minha própria primeira menina estava morrendo. Clamei a ele, que seguramente disse a meu coração turbado: não temas, crê somente. Ele não disse: e ela será salva. Ela não foi salva no plano terreno. Ela passou para a vida além. Ele lhe disse: Talita cumi, ovelhinha, levanta-te. Mas no caso dela, não significou ficar no nível terreno. Significou que ele precisava dela. E ele a tomou para estar consigo. Ela tem estado com ele durante todos esses anos e tenho sentido falta dela a cada dia. Mas sua palavra, crê somente, tem sido a força ao longo de todos esses anos. E agora, o mesmo testemunho, um pouquinho diferente, ele fala isso em um outro livro. Ele fala assim: portanto, sabemos que aqueles que não são ressuscitados ou curados
permanecem em seu amor. Assim, o que lhes acontece é o melhor para eles e deve ser o melhor para nós. Ele não me permitiu ter a minha filhinha. Ele a levou. Portanto, foi o melhor. Mesmo eu não vendo como nem o porquê. Contudo, estou certo de que foi o melhor. E eu vou terminar, irmãos, com uma observação, uma menção que encontramos nesse texto. Os irmãos devem ter observado que antes de entrar no recinto onde estava a menina, ele não permitiu que todo mundo fosse. Entrou com os pais da menina, e entrou com Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos ficaram fora, né? Quando a menina ressuscitou, é Lucas que diz que o Espírito voltou a entrar nela. É interessante porque Lucas é um médico. É como se ele se sentisse na obrigação de explicar o que foi que aconteceu, como é que uma pessoa que estava morta, né, volta à vida. Né? E ele explica isso de forma muito simples. Diz, olha, o Espírito voltou a ela. E o Senhor disse aos seus pais, está aqui, deem de comer a ela. O Senhor reconheceu que agora ela voltou ao aspecto físico, ela voltaria a ter as suas necessidades físicas, né, necessárias para continuar a sua vida. Muito bem. Mas não é curioso que o Senhor tenha deixado os seus discípulos de fora e chamou Pedro, Tiago e João. E há outras duas ocasiões ao longo do ministério do Senhor em que o Senhor fez a mesma coisa. Deixou os seus discípulos de lado e chamou Pedro, Tiago e João para estarem consigo. Eu lembro de ter feito essa observação com os irmãos quando estudamos sobre a transfiguração do Senhor. Né? Essa observação ela vem do irmão Campo Morgan, mas naquele outro livro que estudamos, né, sobre as crises do Cristo. E ele diz que as 3 ocasiões são ocasiões diretamente relacionadas à morte. Essa daqui foi a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. E o que Pedro, Tiago e João puderam observar naquele dia, foi que o Senhor é Senhor sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ninguém poderia levantar aquela criança da morte e chamá-la de volta. Mas o Senhor disse, para mim, ela dorme. Então ele disse, levanta-te. Muito bem. Essa foi a lição daquele dia. O Senhor tem autoridade sobre a morte. O Senhor é Senhor sobre a morte. A segunda ocasião foi durante a transfiguração. O Senhor foi transfigurado diante de Pedro, de Tiago e de João. E naquele cenário, ouviu-se a voz do céu, dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O céu mais uma vez se abriu, o Pai declarou que o seu prazer estava todo nele. Os irmãos lembram que isso aconteceu depois dos 30 anos de vida separada, isolada do Senhor. No momento do batismo, isso aconteceu. Como se Deus Pai chancelasse, dissesse, olha, ele viveu uma vida perfeita os primeiros 30 anos, né, separados, solitários, em preparação. Mas depois seguiram-se 3 anos de ministério, até chegar no momento da transfiguração. E mais uma vez, né, e agora o Senhor transfigurado diante dos seus discípulos, diz que as suas vestes brilhavam como o sol ao meio-dia. A glória do Senhor transpareceu, né, pelas vestes, e eles ficaram tão encantados com a glória do Senhor. E o céu se abriu e o Pai disse mais uma vez, nele eu tenho prazer. Como dizendo, ele
né? Viveu esses 3 anos de serviço de ministério de forma perfeita. Irmãos, o Senhor poderia, enquanto homem, ele poderia ter sido levado ao céu naquele momento, né? A realidade do que Enoque é apenas uma tênue sombra. O Senhor o tomou para si. Por quê? Porque ele havia andado com Deus. E agora o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, tendo vivido uma vida perfeita, Deus tranquilamente poderia ter levado o Senhor. Mas conhecemos a história. O Senhor desejou descer, né? Mais 6 meses ou 7 meses até o Calvário. Então, naquele momento da transfiguração, Pedro, Tiago e João, que haviam aprendido lá na casa de Jairo de que o Senhor era Senhor sobre a morte, aqui eles aprenderam que o Senhor não precisava morrer. Ele mesmo estava isento de ter que morrer. Porque o salário do pecado é que é a morte. E o Senhor não tinha pecado. Ele não precisava morrer. Mas ele optou. Ele optou por fazer e cumprir a vontade do Pai até o final. Por amor ao Pai, por amor a nós. E a terceira vez, já beirando a cruz, no Getsêmani, o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para estarem com ele no seu momento de agonia, de dor. E ali, aqueles 3 que haviam visto o Senhor da morte, sobre a morte, autoridade total sobre a morte, aquele que não precisava morrer, eles viram o Senhor decidir morrer, se sujeitar à morte. E foi isso que levou o Senhor, a sua vontade de cumprir o desejo do Pai completamente e de nos salvar, de servir de resgate por você e por mim. Ele que não precisava morrer. Ele que tem total autoridade sobre a morte. Ele, sobre a cruz, morreu. E curiosamente, a respeito do Senhor, em nenhum momento o Novo Testamento diz que ele dormiu. O Testamento diz que ele morreu. Foi quem morreu por nós. Ele experimentou a verdadeira separação do Pai. Isso é morte de verdade. Separação entre nós é a nossa morte do dia a dia, a morte desse físico. Mas se o espírito está com Deus, então só dorme, não há morte. Mas o Senhor foi abandonado do Pai. E por 3 horas ele experimentou a realidade da morte. Abandono completo de Deus. E nessas 3 horas, ele expiou de uma vez por todas e para todo sempre todo pecado. A ponto de que hoje é possível Deus, quando perdoa pecado, desaparecer com ele. Desaparecer de todo e qualquer registro de pecado. Nada mais pesa contra nós perante Deus por causa desse sacrifício completo, definitivo, consumado do Senhor Jesus Cristo. Senhor sobre a morte, toda autoridade sobre a morte, não precisava morrer, mas desejou sujeitar-se à morte. Assim ele se entregou à morte por você e por mim. Isso nunca será um assunto pequeno. Nunca será por demais repetir essas palavras. Né? Que o Senhor nos lembre disso, dia após dia, para que nós passemos a eternidade dando graças ao Senhor por aquilo que Ele fez. Bendito o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós submetemos a Ti essa palavra pedindo que o Senhor a aplique em cada coração de acordo com o Teu propósito, a Tua vontade, o Teu desejo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez. Amém. Obrigado, Senhor, pela perfeição da Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque ainda que algumas coisas nós não entendamos, Senhor, percebemos que quando tocamos a Tua palavra, tocamos em alguma coisa que é infinitamente superior a nós.
Senhor, perfeita, Senhor, é a tua palavra, são os teus conselhos, é o teu coração, o teu pensar está aqui. Senhor, abre os olhos de cada um pelo teu Espírito, para que nós vejamos a realidade, Senhor, da tua palavra. Amém, Senhor. Coração, tu conheces aqueles que estão feridos, desanimados, Senhor, tropeçando, ergue-os pela tua boa mão. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém.